Seja bem-vindo ao Vida com Deus. O tema de hoje, meus irmãos, é Cristo, por sua graça, restaura o caráter. A leitura está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e os versículos 23 e 24. Diz assim a preciosa palavra de Deus: E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu vou aproveitar aqui e vou ler também o versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre sua ira, não deis lugar ao diabo. Enfim, eu falei que ia ler apenas o 23 e 24, pedi o acréscimo para o 25 e bem no fim li até o 27. É que todos estes versículos, meus irmãos, eles estão dentro do mesmo conjunto de ideias que falam sobre a mudança do caráter humano. Eu gostaria de falar aqui muitos minutos com os irmãos sobre este assunto, porque é um assunto precioso. Mas vamos aqui falar de forma concisa e clara, e todos nós vamos entender o que Deus quer da gente aqui através desse texto sagrado. De antemão, eu até sugiro aos irmãos que registrem esse texto, marquem esse texto aí na sua Bíblia e medite nele com mais frequência. Leia ele outras vezes e você vai conseguir assimilar ainda mais o que a gente vai falar aqui nesta meditação. Primeiro nós lemos aqui no versículo 23, ele falando sobre uma renovação. Renoveis no espírito da vossa mente. Esse espírito aqui é o espírito humano, né? Não se refere ao espírito de Deus. No espírito da vossa mente. Está falando de uma renovação interna, ou seja, do nosso ser interior. E eu diria até que é redundante, né, a gente falar ser interior, até porque o ser não é a matéria, né? A matéria é o corpo em que nós vivemos, em que nós habitamos, em que nós estamos, eu diria, tabernaculando, né? Mas na verdade o ser é o interior, é a alma. E Paulo está dizendo que esta parte da nossa existência, né, tem que ser renovada, a nossa alma, onde está a nossa inteligência, onde estão as emoções e onde habita o nosso caráter. Paulo diz: é preciso que a mente seja renovada. Nós falamos já nas meditações anteriores, vamos lembrar, falamos primeiro que Deus criou o homem de uma forma santa, Deus criou o homem para ser justo, e depois na meditação seguinte, também nós falamos que esta natureza foi depravada, foi manchada, esta imagem perfeita de Deus no homem. Agora, temos sim a oportunidade, olha que coisa linda, em Cristo, nós podemos ser novamente imagem e semelhança do nosso Criador. Para isso é preciso renovar. E é importante, meus irmãos, aqui a gente trazer um conceito mais específico do que a Bíblia quer falar sobre renovação. Muitas pessoas, ao se depararem com a ideia ou com a palavra renovação, pensam em mudanças drásticas. Não é isso que a Bíblia está dizendo em renovação, nem aqui e também nem em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando manda renovar o entendimento. A raiz desta palavra nos permite compreender que é a ideia de fazer novo novamente, de repetição. Então, fazer novo novamente, na ideia de restaurar aquilo no seu estado original. Até porque Deus quer que a gente seja aquilo para o qual Ele nos criou, a imagem e semelhança de Deus. Então há um projeto original que venha a ser
prejudicado, venho ser danificado pelo pecado. O que Deus quer então é arrancar o pecado que danificou a imagem do Criador na criatura, para que ele volte a ser aquilo que era para ser desde o princípio, imagem e semelhança do seu Criador. Então, este renovar não é trazer mudanças drásticas à igreja, não é trazer mudanças drásticas na vida de um crente, não. Este renovar o espírito, renovar a mente, é voltar ao original. Tem mais a ideia de conservar do que de mudar. Conservar aquilo pelo qual nós fomos feitos, formados no original, renovar. Senão ele falaria de transformar. Senão ele falaria de mudar, mas ele não falou de mudar, ele falou de renovar. Fazer novo novamente. É isso que nós precisamos para ter um caráter santo, um caráter puro, um caráter justo. Ser novamente o original. E ele mostra como isso acontece na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa. É deixar hábitos pecaminosos, condutas pecaminosas e trazer boas condutas. No versículo 24, ele fala sobre o revestimento do novo homem, ou seja, é a nova roupa que nós vamos usar agora em Cristo, roupa de santidade e que está fundamentada na verdadeira justiça e santidade. Por que verdadeira justiça e santidade? Ora, o homem tem um conceito de santidade, o homem tem um conceito de justiça, porém, esse conceito humano, ele diverge completamente dos conceitos divinos. Se o homem for falar para ele o que é justiça, está totalmente contrária do que é justiça para Deus. A gente vê isso no dia a dia. E o que é santidade para o homem? Certamente, o conceito humano de santidade está muito longe do conceito divino de santidade. Ao ponto de Isaías, ao se deparar com a santidade divina, ele simplesmente percebeu o seu pecado. Ele disse: ai de mim que vou perecendo. Obviamente que o nosso contato com a santidade de Deus vai nos fazer perceber o nosso estado de pecado e vai nos chamar a atenção para esta renovação, voltar ao estado original pelo qual Deus nos fez, pelo qual Deus nos projetou. E ele mostra isso de forma mais clara no versículo 25, em que um hábito deixa de ser feito e entra um novo hábito. Aquele que mentia, não mente mais. Opa, é o que eu tenho que deixar de fazer. Mas ele diz também o que se deve fazer. Agora vai falar a verdade. Meus irmãos, santidade não é apenas eu deixar de fazer alguma coisa, mas eu começar a fazer outras corretas. Por isso que Tiago também na sua epístola vai falar sobre o pecado da omissão. Deixar de fazer o que é correto também é pecado. Vem de encontro ao que Paulo está dizendo. Eu deixo de fazer aquilo que não agrada a Deus. Ele fala do furto, ele fala da mentira. Tenho que deixar. Seria o pecado por comissão, o que eu não devo fazer. Mas também eu coloco outra coisa no lugar. Então eu vou preencher a minha vida agora de coisas que agradam a Deus. Vou preencher agora a minha vida com uma nova conduta, com novos pensamentos, com novas atitudes. Novo caráter forjado pela graça de Cristo vai nos levar, vai abandonar hábitos pecaminosos, condutas pecaminosas e vai nos levar agora a uma vida de santidade, com hábitos santos, com conduta santa. Tem crente que não gosta que a gente diga para ele o que ele deve fazer. Ele diz: olha, eu já sei o que eu tenho que fazer porque eu sou crente. A igreja de Éfeso poderia dizer isso para Paulo, né? Quando Paulo estava dizendo o que eles não poderiam fazer e o que eles deveriam fazer. Mas não, eles entenderam. Este é o caráter de Cristo. Compreender que eu devo deixar algumas coisas e devo também fazer outras coisas. Não é legalismo, é santidade pelo conceito de Deus. É santidade no conceito verdadeiro. Que Deus abençoe, meus irmãos. Esta foi a nossa... Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.